Abramos a escritura, Evangelho de Marcos, capítulo 34, ou melhor, capítulo 8, do verso 34 ao verso 38. Esse é um sermão que eu já preguei na igreja. E se você tem por hábito registrar datas de noites em que eu já preguei e tal, você depois pode confirmar, eu preguei esse sermão no dia 31 de 12 de 2009. Eu tenho esse controle. E eu queria repetir ele hoje. Eu estou fazendo isso de maneira proposital. E mesmo que você já tenha ouvido, eu acho que esse é um tema que precisa ser sempre relembrado para nós. E, portanto, já antecipo que falaremos de um assunto que talvez para muitos de nós seja matéria dada. Expressão de professor, né? Matéria dada. Uma matéria dada que precisa sempre ser relembrada por nós. Então, se tem uma coisa que eu quero logo revelar, é que eu já preguei esse sermão, e você pode botar agora no cantinho aí, pregou 2 vezes. Eu pretendo não pregar de novo, pelo menos até daqui a algum tempo. Mas diz assim o texto da palavra do Senhor, a passagem conhecida, que diz o seguinte: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. Todo mundo lembra aí onde é? Marcos 8, 34 a 38. O pastor ficou falando tanta coisa que não disse o texto, não é isso? Não. Desculpa, irmãos. 1000 perdões. Marcos 8, 34 a 38. Agora sim? Todo mundo achou? Diz amém aí, irmão. Opa, então vamos embora. Diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui a leitura do texto, palavras do Senhor Jesus, registradas aí no Evangelho de Marcos. Abra e mantenha o texto aberto para a gente considerar essa passagem bem de perto. Já faz algum tempo, irmãos, que eu descobri uma coisa muito interessante. Há apenas 2 maneiras a gente ler a Bíblia, 2 maneiras basicamente. Ou a gente lê a Bíblia para os outros, pensando nos outros. A gente pega texto e lê e fica pensando: ah, se a minha vizinha ouvisse esse negócio. Ah, se o meu patrão ouvisse esse negócio. Ah, se aquele irmão ouvisse esse texto aqui. A gente lê o texto e remete a passagem para os outros. Uma outra maneira de ler é ler o texto para nós mesmos, personalizando a passagem, enxergando que ela deve ser dirigida primeiro para nós mesmos. A gente costumeiramente faz isso com as promessas, com as coisas boas. Ah, isso aí é meu. Ou isso é de Deus, irmão. Isso aqui é de Deus. E a gente volta esse negócio para nós. Eu descobri uma outra coisa, que quando a gente inverte essa lógica, e eu passei a ler os textos que eu lia para os outros, para mim. E os textos que eu lia para mim, eu passei a ler para os outros. Aí uma coisa surpreendente acontece. Primeiro, você fica profundamente compassivo com os outros. E você fica tremendamente exigente com você mesmo. Esse texto que está aí, é um texto que a gente lê para os outros. Que a gente costumeiramente lê para os outros, porque a gente acha que uma passagem como essa já não tem mais quase nada
para dizer para nós mesmos. E hoje eu queria fazer um exercício diferente com você. Queria propor que você olhasse para esse texto não mais pensando nos outros, mas olhasse para esse texto pensando em ninguém mais e ninguém menos do que você mesmo. Até porque essa passagem não é uma passagem apenas para os outros. O texto diz que quando Jesus fala o que está no texto, veja aí no verso 34, ele convoca a multidão e também os seus discípulos. O que ele tem para dizer aqui é importante para a multidão que está lá fora, mas é igualmente importante para aqueles discípulos que estão perto dele. É verdade que em muitos momentos a Bíblia diz que determinadas lições Jesus dava para a multidão e não dava para os discípulos. Outras ele dava para os discípulos e não dava para a multidão. E outros ele aproveitava para ensinar a multidão e também os discípulos. Esse texto fala para a multidão, mas fala também para os discípulos. Esse é um texto que nos interessa, porque todos nós estamos envolvidos no negócio de ganhar o mundo inteiro. Todos nós, sem exceção. Assim como todo brasileiro é técnico de futebol e agora está todo mundo discutindo a escalação do Filipão. Todo brasileiro é técnico de futebol, mas todo brasileiro, inclusive eu e você, estamos nessa vida envolvidos com o negócio de ganhar o mundo inteiro. Se eu posso dizer assim, irmãos, o negócio da igreja é ganhar o mundo inteiro para Jesus, não é verdade? O negócio de pastor é ganhar o mundo inteiro para Cristo. O negócio daquele jovem que está começando uma vida profissional é ganhar o mundo inteiro com a sua profissão. A mãe que cria os seus filhos, cria os filhos para através deles ganhar o mundo inteiro. Todos nós estamos, em alguma medida e de alguma maneira, envolvidos com a proposta de ganhar o mundo inteiro. Mas à medida que a gente se envolve com essa proposta para a vida, corremos o sério risco de perdermos a nossa alma. Já ouvi aquela expressão do sujeito que trabalhou e confundiu o trabalho com a vida? O sujeito que se dedicou tanto para a igreja que perdeu a vida. Perdeu a vida. Que se dedicou tanto para o projeto de ganhar o mundo, que tentando ganhar o mundo, perdeu a sua própria alma. Que se dedicou com tanto apreço por aquilo que ele considerava o mais importante, que ignorou de maneira quase impensável a própria vida dele. Essa é uma palavra importante para a igreja, porque esse é um tempo apropriado para a gente pensar nesse chamado de Jesus. Que está na hora, irmãos, da gente devolver a igreja para quem é discípulo de Jesus. Eu já cansei de tentar ficar explicando para quem está do lado de fora da igreja que muita gente hoje não representa o Evangelho. Não tem esse discurso agora de que o político não me representa, que é um discurso agora muito brasileiro. Eu diria o seguinte, irmãos, a igreja tem que sair da mão dessa gente e voltar para a mão dos discípulos. A igreja precisa voltar a afirmar de maneira muito clara o que é ser discípulo de Cristo e o que está envolvido nesse chamado. Mais do que isso, está na hora da gente entender o que esse chamado de Jesus para a nossa vida traz de implicações verdadeiras para nós. Lamento dizer, irmãos, há muita confusão nessa área. Muita confusão.
há muita coisa sendo dita e feita em nome de Jesus e que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o chamado dele para seus discípulos. Eu me surpreenderia, irmãos, se uma mensagem como essa caísse como uma coisa muito desagradável para a geração de crentes da nossa época. Porque muito pouca gente tem entendido o que significa ser chamado para ser discípulo do Senhor. E não me entenda mal, não quer dizer que as igrejas não sejam cheias, elas estão cheias. Minha pergunta é um pouco mais séria. Quanto dessa gente entende esse chamado nos termos que Jesus nos apresenta nesse texto? Digo mais, quantos de nós entendemos esse chamado nesses termos? Quantos de nós? Vamos então olhar isso um pouco mais de perto. Primeiro é que o chamado de Jesus exige descentralização, exige negar-se a si mesmo, carregar a cruz e segui-lo. E vamos entender essa expressão claramente aqui. Veja no verso 34. É dito assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha, bote uma coisa na sua cabeça e no seu coração de uma vez por todas. Alguém só serve para ser discípulo de Jesus se esse alguém, chamado por ele, já aprendeu a corresponder às exigências que ele faz. E essas exigências estão postas aí para a gente claramente. É se negar, tomar a cruz e segui-lo. Dito de outra maneira, primeiro, isso não é algo forçado, não é algo que pode ser imposto sobre ninguém. É se alguém quiser. Se alguém quiser. E se alguém quiser, tem que entender de maneira individual e pessoal que esse chamado vai ter implicações claríssimas para a vida dessa pessoa. Evangelho que não nos incomoda não é evangelho, é qualquer outra coisa menos evangelho. Discipulado que não exige um preço é tudo menos discipulado. Seguir a Jesus e não negar a si mesmo, não carregar a cruz, não é o chamado do evangelho. Vamos entender o contexto disso aqui, porque é importante a gente entender quando é que Jesus fala isso para os discípulos. Vamos entender um pouco o pano de fundo dessa afirmação para depois olhar o significado dela. Momentos antes, Jesus tinha se revelado aos discípulos, perguntando para eles assim: olha, quem o povo por aí diz que eu sou? Isso aí está um pouco antes, a partir do verso 27. Ele faz uma pergunta que é a seguinte: olha, o que os homens dizem a meu respeito por aí? O que as pessoas pensam quem sou eu? E aí, os discípulos dão uma série de respostas: João Batista, Elias, alguns dos profetas. E aí no verso 29, o texto diz que Jesus se dirige para os discípulos e pergunta assim: e vocês? O que vocês acham a meu respeito? O que vocês pensam que eu sou? Aí ele faz uma coleta de dados apresentada pelo apóstolo Pedro. Pedro se levanta e faz aquela afirmação que você e eu já sabemos muito bem: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias de Deus, tu és o enviado de Deus, tu és o Deus encarnado entre nós. Aí Jesus fala assim: olha, não fala isso para ninguém, porque não é hora para as pessoas saberem isso. Aí o texto prossegue dizendo assim: a partir daquele momento, Jesus aproveita para começar a explicar para eles o que o Cristo veio fazer. E aí o texto diz que ele, no verso 31, diz para os discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto
e que depois de 3 dias ressuscitasse. Trocando em miúdos, o Cristo veio para ser rejeitado e para sofrer. E o Cristo só é Cristo se ele é rejeitado e sofredor. O Cristo só é Cristo se ele se entrega para ser morto pelo pecado do seu povo. Aí sabe o que acontece? Pedro, que havia feito a afirmação sobre Jesus como Cristo, chama Jesus num cantinho e dá um puxão de orelha nele. O texto diz no verso 32, chamando à parte, começou a reprová-lo. E o texto diz que Pedro falou assim: Senhor, tem compaixão de ti, isso não vai acontecer. Aí o texto diz que Jesus se volta para Pedro e fala assim: arreda, Satanás. É curioso, é o mesmo Pedro que havia falado que ele era o Cristo, agora é instrumento na mão do capeta, do diabo. Tem aqui uma coisa curiosa, irmãos. Discípulo não é discípulo se não aprendeu a se identificar com o sofrimento de Jesus. Assim como Cristo não é o Cristo se ele não sofre pelo seu povo. Quem faz objeção a esse chamado feito por Jesus aos seus discípulos é ninguém menos do que o próprio diabo. E digo mais, a igreja, toda vez que ignora, toda vez que rejeita, toda vez que tenta interpretar o chamado de Jesus para ela em outros termos, está colaborando, cooperando para a interpretação do diabo para esse chamado. O texto diz que assim como o Cristo é Cristo que sofre, o discípulo é o discípulo que foi chamado para sofrer. Assim como o Cristo é o Cristo que carrega a sua cruz, o discípulo é chamado para carregar cruz. Assim como o Cristo é o Cristo que vai para ser rejeitado, ignorado, desprezado pelos homens, o chamado do Evangelho sempre inclui esses elementos também. Talvez, irmão, seja melhor a gente usar uma outra ideia que pode estar mais clara para nós se a gente entender a lógica do texto. Todo discípulo se identifica com 2 personagens da Bíblia que são muito importantes para a gente aqui como ilustração. Todo discípulo ou é Barrabás em algum momento da vida, ou ele é Simeão Cirineu. Você sabe o que aconteceu com Barrabás, né? Barrabás escapou da cruz, não foi? Porque Jesus o substituiu. Lembra que aquela escolha que foi feita, disse, olha, crucifica-o, e Barrabás foi absolvido. Então todos nós somos como Barrabás nesse sentido. Há um sentido em que Jesus foi crucificado em nosso lugar. Ele é o Cristo que se entregou por nós. E agora ele morre a nossa morte para que nós sejamos absolvidos da culpa do nosso pecado. Essa primeira ideia é a ideia de substituição da Bíblia. Nós fomos chamados porque nele, em Cristo, a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa morte foi substituída nele. Deixa eu usar uma outra ilustração. Você sabe que a seleção brasileira vai ter 11 jogadores em campo e 7 reservas. São 7, não é isso? Não é isso, Carlinho? 7. Você sabe que tem os 11 titulares e o pessoal que fica na reserva. Acontece que durante o jogo você pode substituir jogadores. O ponto é o seguinte: Jesus foi o único que entrou em campo de verdade, porque foi ele quem morreu a nossa morte. Mas há uma segunda ideia no texto, a ideia de identificação. Não é apenas substituição o chamado do Evangelho, é também um chamado para ser identificado a Cristo. E aí entra a figura do Simão Cirineu. Simão Cirineu é aquela figura em que quando Jesus está carregando a cruz dele,
em direção ao Calvário, ele é obrigado pelos romanos a carregar a cruz no lugar de Jesus por um tempo, porque ele está tão cansado que não consegue fazê-lo mais. Ao mesmo tempo que nós somos absolvidos na cruz, a cruz também exige que nós nos identifiquemos com ela, que nós caminhemos na nossa vida exatamente da mesma maneira que Jesus o fez, da mesma maneira que nós o representamos à medida que carregamos a nossa própria cruz e negamos a nós mesmos. Você sabe qual foi a palavra mais usada no Velho, ou melhor, no Novo Testamento para descrever os cristãos? Alguém sabe qual é a palavra mais usada no Novo Testamento para descrever os cristãos? Alguém sabe, irmãos? Qual a palavra mais usada no Novo Testamento para descrever o cristão? Um de cada vez, que tem muita gente falando, e eu não estou ouvindo os irmãos. Qual é a palavra? Não, aquele que transtorna no mundo aparece pouquíssimas vezes. Não é cristão, não é cristão. Você sabe qual é a palavra? Os do caminho. A palavra mais usada no Novo Testamento para descrever quem eram os cristãos primitivos eram os do caminho. Isso talvez tenha a ver com o fato de que eles se identificavam com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas uma outra possibilidade é que eles eram aqueles que estavam no caminho da negação de si mesmos, no caminho de carregarem a sua própria cruz e no caminho de seguir a Jesus. Os primeiros cristãos não eram identificados como religiosos, por exemplo. A gente sabe, por registro histórico, que quando se perguntava para um cristão primitivo assim: rapaz, você tem templo para adorar? Não, não tenho. Você tem ritual? Não, não tenho. Você tem um lugar onde você reúne-se para adorar? Não, não tenho. Você tem uma oferta que você entrega no lugar para o teu Deus? Não, não tenho. Então você não é religioso? Você que está dizendo. Mas a ideia é a seguinte: os cristãos primitivos não se enquadravam em nenhum desses esquemas das religiões. Eles eram uma outra via, uma outra proposta, uma outra maneira de enxergar a vida a partir da ótica do chamado de Jesus. Eu lamento dizer, irmãos, a gente caminhou numa direção completamente inversa a essa. Nós transformamos em grande medida a fé cristã muito mais num conjunto de rituais, de cerimônias, de determinadas obrigações, e perdemos de vista o que é muito mais central e básico, esse chamado. E o que esses do caminho entendiam sobre esse chamado, que nós temos que entender também? Primeiro, irmão, meu chamado para você vir e morrer. Discípulo é aquele que caminha negando a si mesmo. E negar a nós mesmos é fazer morrer em nós tudo que for incompatível com Jesus. E a ilustração que ele usa no texto é que essa natureza velha, pecaminosa, esse velho homem tem que ser crucificado. E aqui não está em Marcos, mas aparece em Mateus, dia após dia. A ideia central é que o chamado é para pessoas que já aprenderam a fazer com si mesmos aquilo que Pedro fez um pouco depois acerca de Jesus. Você lembra que ele negou a Jesus 3 vezes. A palavra lá é exatamente a mesma que Jesus usa aqui. E o que significou lá negar? Rejeitá-lo, desprezá-lo, ignorá-lo. Você tem que fazer consigo mesmo, com a sua identidade, com o seu ego, exatamente isso. Mais do que isso, irmão, significa dizer que você vai tratar tudo aquilo em você que for incompatível com Jesus de maneira radicalmente mortificadora.
Essa expressão, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, é o mesmo que mortificar a carne, matar o velho eu, o mesmo que rejeitar a velha natureza. É uma expressão que a Bíblia usa em várias outras circunstâncias, mas a ideia é sempre a mesma. É de fato negar dentro da gente tudo que é muito feio em nós e tudo que é resultado da nossa queda no pecado. Você e eu sabemos muito bem disso. Há um lado da gente que é feíssimo, feio demais, irmão, que eu não gosto nem de ficar lembrando que ele existe, mas ele existe. Esse lado feio que é o nosso eu, resultado da queda, deve ser mortificado pela gente. Esse é o chamado do Evangelho. E entenda bem, nós somos um paradoxo, uma mistura de coisas contraditórias. Há um lado da gente que é resultado da criação, da imagem de Deus, mas há um lado da gente que foi plenamente afetado pelo pecado. Esse lado feio que foi instaurado em nós pelo pecado deve ser mortificado, negado, crucificado no poder do Espírito Santo de Deus. Eu estava vendo esses dias um programa, irmãos, que estava defendendo essa tese que é tão corrente entre nós, de que nós descendemos do macaco. Esse negócio é tão triste, né, irmão? E agora fizeram uma campanha aí, de que nós somos macacos, não foi essa a campanha? Jogaram banana no Daniel Alves, aí todo mundo ficou tirando foto no Facebook, comendo banana. Não foi? A gente aqui da igreja fez isso também. Eu acho muito curioso esse negócio, irmão. Porque eu acho que o macaco morreu de vergonha. O macaco foi envergonhado demais. Porque tem um lado da gente que é pior do que os macacos, irmãos. E é curioso porque eu estava vendo esse programa e estava lá defendendo a tese de que os seres humanos são malvados, os seres humanos são egoístas, os seres humanos são antissociais, briguentos, orgulhosos. Os seres humanos são desordeiros, porque eles descendem de uma espécie de macaco que ficou de um lado da floresta, que faltava alimento e eles tinham que brigar entre si. Aí a coisa era mais absurda, porque havia uma outra parte da floresta em que alguns macacos eram muito mansos, altruístas, cordatos, amáveis, amigáveis. E aí o pesquisador disse assim: se a gente descendesse desse outro macaco, nós seríamos todos bonzinhos. Aí eu falei para minha mulher assim: agora descobrimos a solução do problema, mata todo mundo e pega esse macaco para fazer ele evoluir. Isso é uma bobagem sem tamanho, irmão. A resposta bíblica não tem absolutamente nada a ver com isso, com comer banana e se identificar com o macaco. A resposta bíblica é: nós somos o que somos, porque o pecado nos afetou, porque o pecado nos contaminou, e o pecado fez a gente ficar com um ego inflado, gigantesco. E tudo mais resulta dessa nossa inclinação natural para o que é mal. E o chamado do Evangelho é mortificar isso, negar isso, dia após dia, abrindo mão, deixando de lado, rejeitando, abandonando tudo que em nós não corresponde, não é compatível com o Senhor Jesus. Eu fiz uma lista aqui. A lista é a seguinte: temos que aprender a negar e rejeitar todo o nosso egoísmo que destrói a vida familiar, por exemplo, toda a nossa irracionalidade, toda a nossa perversidade moral, toda a nossa falta de domínio próprio, toda a nossa recusa em servir a Deus e adorá-lo como Deus vivo e verdadeiro, toda a nossa autonomia orgulhosa, toda a nossa poluição e os danos que causamos ao meio ambiente, todas as nossas tendências antissociais que inibem a verdadeira comunhão. É tudo isso, irmão, e muito mais. Chamado primeiro é para negar. Negar. Não é para ser príncipe e princesa. É para ser gente que se identifica com mortificação do ego e carregar cruz.
deixa eu deixar uma coisa muito clara, cruz não tem nada a ver com sogra, que minha sogra não me ouça nessa hora. Cruz não tem nada a ver com sogra, nessas sogras se safaram. Tem nada a ver com patrão chato, tem nada a ver com aquilo que nos incomoda. Cruz tem a ver com o lugar onde a gente mortifica o nosso ego. Irmão, deixa eu fazer essa pergunta aqui. É assim que você está servindo a Jesus, seguindo a Ele? Irmão, não se engane, você não está na trilha do caminho do discípulo, se isso não faz parte da sua vida. Se você não conhece em alguma medida esse chamado. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão é ótimo, né? Um pastor que viveu na Alemanha, disse que o chamado de Jesus é o chamado para vir e morrer. Vir e morrer. Isso não é muito popular hoje em dia, irmãos. Mas nunca foi. Nunca foi. Não é hoje e não vai ser nunca. Mas eu e você só somos discípulos dele. Se entendemos as coisas nesses termos. Se a gente entende que o chamado dele para a gente é para morrer. Morrer o nosso velho homem, o nosso eu inflado. Morrer dia após dia. E tem uma coisa surpreendente no chamado dele também. É que esse chamado não só exige descentralização, negar-se a si mesmo, mas exige também que nós entendamos que é esse caminho que oferece liberdade, salvação e autodescoberta. Veja o que é dito no verso 35, irmãos. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Tem aqui uma afirmação que é muito paradoxal, muito estranha, muito contraditória. E eu sempre achei que esse texto aqui falava para os mártires, para aqueles que deram a vida literalmente, que morreram de maneira real, apedrejados, lançados aos leões, daquela maneira que você conhece na história da igreja. Eu sempre pensei que esse texto era algo dirigido a essa morte literal. Mas não é. Não é. A palavra vida aqui, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E o contrário, quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. A palavra vida aqui é a mesma ideia da expressão no verso 34. A si mesmo, psique. Não é a vida eterna, embora ela esteja incluída aqui. É o seu verdadeiro eu, aquilo que você de fato é, a sua identidade, aquilo que você vive na vida, enquanto ser humano. A ideia aqui não é que o chamado do Evangelho ignora a nossa vida sobre a terra. Pelo contrário, o chamado do Evangelho dá significado real para essa vida. O chamado do Evangelho dá significado verdadeiro para essa vida. E quando a gente usa a lógica do texto, a gente percebe que Jesus está falando uma coisa que parece muito fora dos padrões, muito fora do raciocínio normal da gente. Deixa eu tentar traduzir isso em outras palavras. O John Stott diz o seguinte: o que Jesus está dizendo é o seguinte aqui: se você insistir em agarrar a si mesmo e viver para si mesmo, e recusar-se a deixar que o seu ego se vá, você se perderá. Se você insistir em agarrar-se a si mesmo e viver para si mesmo, e recusar-se a deixar que o seu ego se vá, você se perderá. Você pode até ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua vida. Mas se você estiver preparado para se perder, para
para dar-se a si mesmo por amor a Deus e aos seus semelhantes, então, e só então, nesse momento de completo abandono, quando você pensar que perdeu todas as coisas, o milagre acontecerá e você encontrará a si mesmo. Isso é tão estranho que merece um pouco mais da nossa atenção. Jesus está dizendo que o negar-se a si mesmo não é o caminho da autodestruição. Pastor, se eu negar a mim mesmo, eu me perco, eu me destruo, a vida fica sem sentido. Não, porque ninguém perde nada se faz isso por Deus e pelo Evangelho, porque quando faz isso por Deus e pelo Evangelho, a gente se descobre, a gente se acha. É o inverso do que a gente pensa normalmente. Uma certa vez um jovem foi evangelizado e ele disse assim para o pregador: mas olha, raciocina comigo, disse o jovem. Quando eu estou livre da responsabilidade de servir a Deus e aos outros, é que eu estou livre para viver para mim mesmo. É quando eu faço da minha vida o que eu quero, que eu encontro de fato verdadeira liberdade. A tese é que nós podemos nos encontrar em nós mesmos se nós não nos negarmos. Mas a proposta do Evangelho é exatamente o oposto. Se você quer ser discípulo dele, desista de salvar a sua própria vida, desista de livrar-se a si mesmo. Ao contrário, negue o seu tolo eu, negue-se a si mesmo, e na medida que você se perde, é aí que você se acha, é aí que você se salva, é aí que você se encontra. Miguel Ângelo expressou isso da melhor maneira que podia ser feita, pelo menos do meu ponto de vista. Ele disse assim: olha, quando sou teu, então por fim sou completamente eu mesmo. Quando sou teu, então por fim sou completamente eu mesmo. Irmão, entenda uma coisa aqui. Você não vai se salvar, não vai encontrar significado para a vida, imaginando que pode preservar a si mesmo. Pergunta que eu quero fazer, depois dessa percepção inicial do texto, é a seguinte, irmãos: a gente está se perdendo nesse amor do Senhor Jesus, está negando a si mesmo de maneira a de verdade permitir que nada e nem ninguém ocupe para nós o lugar onde nós nos lançamos de maneira completa e definitiva. Deixa eu dizer uma outra coisa. O que a gente ganha quando a gente se perde nele? A quem nós pertencemos? A nós mesmos ou a Ele? A gente tem tentado ganhar a vida perdendo o Senhor, ou ganhando a vida perdendo a si mesmo? Nossa trajetória sobre a terra é de gente que de fato já entendeu que a maneira de se achar é negar a si mesmo e carregar a sua própria cruz. Falei para os irmãos que a gente é um paradoxo, né? Que a gente é uma mistura de contradições. Há esse lado feio na gente, muito feio. Mas há também um lado muito bonito em cada um de nós, que é feito à imagem de Deus. É isso que a Bíblia diz que está por trás da valorização de cada ser humano. Cada ser humano é valioso. E é bom lembrar disso num país onde a vida vale tão pouco, tão pouco. Cada um de nós é valioso porque nós fomos feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus. E achar a si mesmo
é achar esse eu feito à imagem de Deus, que ainda foi preservado em nós. O que acontece quando a gente se lança nele, para se achar nele, é que Deus redime em nós, o que somos mediante a criação, o que somos segundo a imagem dele. A gente funciona com toda a nossa racionalidade, todo o nosso senso de moral, nossa sexualidade, nossa vida familiar, nossa mordomia dos frutos da terra, nossa fome de amor e da experiência em comunidade, nosso impulso de se prostrar e servir a Deus. Somos de fato aquilo que em nós remete, ilustra, manifesta a imagem do Senhor. Esse é o chamado do Evangelho. Não é só para carregar a Bíblia debaixo do braço e ser crente domingo após domingo, não, irmãos. É para viver salvando a vida nele. Deixa eu terminar fazendo duas aplicações disso para a gente. Primeiro, queria convidar você a seguir a Jesus nesses termos. Talvez muitos de nós aqui nunca tenha considerado esse chamado, irmãos, nunca. Nunca. O Evangelho nunca foi entendido por nós nesses termos. E eu queria que você entendesse que Jesus está te chamando hoje para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Isso é que é ser discípulo, irmão. Isso é que é ser discípulo. Ele está dizendo em alto e bom som para nós que a gente ainda não foi colocado nessa categoria se não entendemos esses termos. E eu temo, irmãos, que alguns de nós talvez nunca tenham parado para considerar com seriedade essas implicações. Minha oração é que você seja levado a perceber isso de maneira muito clara na sua vida. E como diz o texto, se alguém quer vir, venha. Venha. Eu estou chamando a você para se negar, para tomar a cruz e para me seguir. Nessa geração adúltera e pecadora. É interessante, irmãos, como essa geração se preocupa com o corpo, com a beleza estética, com o fisiculturismo, a malhação. Mas parece que essa geração se esqueceu de que todos nós temos uma alma. Alma. E você pode ganhar o mundo inteiro. Pode ser o sujeito mais famoso da face da terra, o mais endinheirado, mas no processo, perder a sua vida. Perder a sua vida. Segundo grupo que eu quero me dirigir é aqueles que já consideraram esse chamado, já fazem parte do grupo de discípulos, mas se esqueceram dessas implicações. Talvez, irmão, essa é uma noite para a gente relembrar, de maneira muito didática e pedagógica, o que esse chamado inclui. Ele nunca escondeu isso de você, ele nunca colocou a coisa em outros termos, e eu e você jamais devemos nos esquecer que ser discípulo dele inclui sim negar a si mesmo, carregar a cruz e segui-lo. Que nada e nem ninguém na vida te faça esquecer que é nesse chamado que você vai se salvar. Segunda aplicação: jamais esqueça que é Ele e apenas Ele que é a chave para encontrarmos vida e vida em abundância para cada um de nós. Imagine um peixinho no aquário, desses peixinhos que você compra para os seus filhos. Eu gostava de comprar peixinho, porque peixinho não dá trabalho nenhum, irmão. Você bota naquele aquarinho redondo, a criança fica numa alegria só.
Mas não interage, porque peixe interage com criança, irmão. Peixe nada, ele fica ali, né? Não quer saber de nada. Você bota aquela comidinha para ele. Tem agora esse peixe beta, que dura um monte. Ah, beleza. Primeiro bichinho de estimação que eu comprei para o Daniel foi esse. E ele ficava ali empolgado com aquele peixe, e o peixe não fazia nada, mas ele ficava empolgado. Mas ele morre de vez em quando, tem que comprar outro, né? E a gente descobriu que também tem que trocar água. Botou água da bica, o bicho morreu quase um dia. Imagina você lá, com um peixinho, no aquário, uma coisa bonita. Aí o peixinho está ali naquele aquário pequenininho, porque os aquários são cada vez menores, né? Deu 2 braçadas, já terminou o aquário. Aí o peixe está cansado dessa vida. E ele quer liberdade. O peixe quer liberdade. Ele está achando que esse aquário é pequeno demais, que ele acha que a vida é melhor lá fora. É um peixe meio esquizofrênico. Está com implicações psicológicas de existência na cabeça dele. Aí o peixe toma a seguinte decisão: eu vou pular do lado de fora. E ele faz um salto, pula do lado de fora do aquário. Tem 2 possibilidades para ele, né? Uma delas é que ele caia numa lagoa ou numa poça d'água. E o problema vai só ser adiado, porque mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir que essa lagoa, esse lago também é pequeno, e ele vai querer sair dali também. A segunda possibilidade é que ele cai no chão, no concreto. E o que acontece com ele? Morre. Perde. Ele achou que seria livre fora da água, mas descobriu para sua tristeza, para sua morte, que ele não foi feito para viver fora da água. Nós não somos peixes, não estamos no aquário, e não vivemos nadando de um lado para o outro. Nós fomos feitos para viver e funcionar de uma maneira específica. Fomos feitos para viver e funcionar amando a Deus e amando o nosso próximo. Qualquer tentativa de sair desse aquário é morte. É morte. E amar na Bíblia é dar-se, é entregar-se. Amar na Bíblia é dar a si mesmo, dar a si mesmo a Deus, dar a si mesmo aos outros. E nós só encontraremos lugar para nadar e para viver se nadamos e vivemos no amor dele. E o único caminho para viver no amor dele é negar-se a si mesmo, dar-se a si mesmo, é perder-se a si mesmo, é entregar-se a si mesmo, para que a gente encontre a salvação, a liberdade e a vida que jamais encontraremos em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa da face da terra. Amado, jamais se esqueça que você só se acha se você se perde. E você só se perde de maneira a se achar se você se perde em Cristo, no amor dele, no amor a ele e no amor pelos outros. Que Deus nos faça entender isso de uma vez por todas em nossas vidas. Amém, irmãos? Feche seus olhos.